pro devagar, você me traz de volta pro track aí. Concordo plenamente com o Marcelo, eu acho que, de novo, é de volta pras pessoas. Posso dar umas ideias muito loucas? Sim. Mas go crazy, assim, vocês vão arrepiar o cabelo. A gente pra inovar, não é mesmo? Assim que é bom. Cara, eu tenho descoberto umas tecnologias novas nos últimos anos que eu sempre achei que era história da carochinha, que era papo de maluco, não sei o quê. Cara, os resultados que a gente tem gerado são inegáveis, eles falam por si próprios. Perfil comportamental, pra galera que tá assistindo, ferramentas de perfil comportamental, como o Toledo trouxe. DISC, MBTI, tem algumas ferramentas já comprovadas que você pode usar. Tem um site muito legal, chama 16 Personalities, que é de graça, vale a pena. Isso é de graça. Entra lá, você faz seu perfil comportamental. Pra fazer um starter, assim, né? Você já... E aí você responde algumas perguntas, e umas perguntas muito loucas, então, tipo, não tem como mentir, porque eu não sei o que você quer saber de verdade. Né? Não, E esses testes são legais, a gente fez no Ano Novo. A gente passou o Ano Novo com vários amigos, lá na Bahia, em Boipeba, e o Marcos Marques puxou um desses testes, assim, pra fazer o teste. E lá, eu não lembro direitinho o meu, mas deu que eu era muito mais analítico, e a Malu era mais execução, então deu uma combinação interessante entre nós dois. A gente fez o teste separado, sem falar um com o outro, né? E quando ela foi fazer o teste, eu falei, o dela vai dar isso. Eu sei, ela falou, o teu vai dar isso. A gente mais ou menos já conhecia um ao outro no perfil, então realmente saiu alinhado. Encaixou mesmo, Isso é a maior prova que funciona, assim. Tem muita gente que é cético, mas isso aqui que o Super está falando, funciona. Não, funciona. E a prova tá aí, e eu fiz um negócio há talvez uns 4 anos atrás, que eu achava que não funcionava. Até um amigo meu sentar, que eu admirava muito, falava, Pedro, senta aqui, deixa eu te explicar. Funciona assim, 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 assado. Pega o celular, vamos fazer o teste agora. E eu fiz. Chamado mapa astral. Eu tenho também. Não, é porque você viu que eu falei aqui, né? Velho. Eu falei aqui, o leonino não pode deixar passar. Mas ela brinca com isso, e eu brinco com o signo também. Mas você não acha que signo é um pouco de viés de confirmação, não, Pedro? Que signo você por exemplo, Pedro? Você fala assim, o cara é líder. Porque ele é leonino, gosta de aparecer, de falar. Mas se ele não for leonino, ele é um exibido. O cara come muito. É porque trocou o nome, mas touro. A opinião é a mesma. Não é touro. É porque ele é um glutão, entendeu? É um negócio meio assim. Você procura uma correspondência às vezes. Você não acha que pode ser isso? Eu acho que sim. Por isso que o signo não é referência. É o mapa. Signo só assim, é um mapa. É como você falar assim, pô, cara, o Bruno tem cabelo. Dizer que alguém é de leão, de libra, é como dizer que tem cabelo. Na verdade, é aquilo alinhado com outros elementos que começa a trazer um nível de complexidade e detalhamento que aí não dá pra falar que é de forma... Qual que é o seu Isso signo? De fato é inovação mesmo, porque eu nunca vi ninguém usar esse critério. Tipo, pra montar equipe, você usa isso? Pra montar equipe. Eu vou te contar como é que funciona. Interessante. Como a gente aplicou. Qual o seu signo, pelo amor de Deus? Libra. O Bruno tem ascendente Libra. Eu gosto. Aí o que acontece, cara? A gente... Foi mapa astral, primeira coisa. Quando eu fiz o mapa astral pela primeira vez, e eu comecei a ler o relatório, eu falei assim... No começo eu já li com o pé atrás, falei, cara, vou fazer pra provar que é mentira. Aí comecei a ler, aí escorei pra trás, aí escorei pra frente. Daqui a pouco eu lembro que falava assim, pelo amor de Deus, cara, os caras têm uma câmera lá em casa me filmando. Porque dizia como é que eu reajo na reunião, quais são os pontos que eu tenho medo. Se tirar aquilo de cima da minha data de nascimento e do nome, tem uns dados lá, o horário. É o horário de nascimento, o seu nome e data. Né, os 3 dados. E o local onde você nasceu. E o local, exatamente, a cidade. Então eu falei assim, a prova tá no pudim, né? E eu falei, tá bom, vamos ver. Quem mais que eu conheço? E a minha experiência tem sido que das pessoas que eu converso, 85 a 90% encaixa boa parte. Aí Voltamos aos sócios místicos, que a gente sempre faz essa... Voltamos ao quadro liberal místico aqui no programa. Liberal místico. Um amigo nosso. Muito bom, velho. Porque alguma coisa que eu falei, o Paulo Cuenca tava aqui, ele falou, esse é o liberal místico, falei com vocês. Logo no início, é verdade, é verdade. E aí a gente vai analisando aquilo, comecei a analisar com outras pessoas. Então, o que acontece? Aí eu quero trazer uma loucura, não é mapa astral não é loucura. Tá. A loucura é a seguinte. O mapa astral não é loucura. A loucura é a seguinte. Nós somos muito mais do que um ser humano vivo que come, bebe e cria alguma coisa. A minha opinião é que nós somos um ser infinito tendo uma experiência física nesse planeta. A gente veio pra esse planeta pra ter experiências e se desenvolver que onde a gente tava não ia rolar. Por causa disso, tem certas coisas que são ferramentas, aptidões, conhecimentos, coisas que eu trago junto comigo que estão adormecidos, mas que estão alinhados com aquilo que eu tenho que fazer na minha vida. Agora é a loucura. Se eu tô hoje num emprego ou montando um business que não tem nada a ver com essas coisas que eu nasci pra fazer, cara, vai ser só... Não vou dizer que é perda de tempo, vou ganhar experiência. Mas eu não tô ganhando velocidade. Tem muito menos chance de dar certo, né? Muito! Porque é como você encontra o seu perfil comportamental. Se o meu perfil é esse aqui, eu tô numa posição que eu não consigo usar, Einstein tem aquela frase, né? Você julgar um peixe pela habilidade de subir uma árvore Ele vai acreditar a vida toda que é um idiota. Que ele é um idiota. Então, quantos de nós, hoje, não somos um peixe querendo ser uma águia, um elefante, né? Ou um velociraptor. Então, se eu... Entendendo isso, falo, tá, mas então, e aí o que eu faço? Eu preciso ter clareza de algumas coisas que eu nasci pra fazer. Vou aonde? Vou num cigano que vai ler minha mão? Vou não sei o que... Não. Tem tecnologia. Olha, eu não tenho tanta certeza assim não, viu? Agora cabe uma história aqui.
Lá vai o Bruno liberal místico de Iniciando volta. mais um episódio do Liberal Místico. A mãe da Malu, uma vez, foi num vidente e o cara começou a falar muita coisa pra ela que de fato aconteceu. Ele falou assim, eu vejo seus filhos no futuro cobertos de ouro, né? Isso faz 8 anos. Faz muito tempo. E ela tem as anotações até hoje. Daí ela Numa falou época assim, que era difícil de acreditar que isso fosse demais, cara. Nossa vida mudou a partir de 2017, foi muito antes disso. A gente morava nessa época num prédio no Rio de Janeiro que tava caindo, literalmente. Porque o Banco Bradesco, verdade. sem querer apontar culpados, não foi o Bradesco, retirou uma pilastra do primeiro andar do prédio e começou a ceder. Então a gente teve que sair daquela casa que tinha 20 metros quadrados porque tava caindo. E ela foi nesse vidente, ele falou isso, vejo seus filhos cobertos de ouro, e ela respondeu pro vidente. Ah, é porque o meu genro entende de finanças, deve ser isso. Aí o vidente falou pra ela, não. O seu genro é um cara muito bom, mas quem tá coberta de ouro é a sua filha. A estrela é a sua filha. E aí ele falou um negócio que me deixa arrepiado. Falou assim, a estrela é boludinha. Mentira! A gente nem usava esse apelido ainda. Não falou isso não. Mas ele falou isso. A estrela é a sua filha. E ainda falou que via a Malu numa ilha. Tipo, que a gente ia morar numa ilha. E eu tô observando ilhas pra comprar. Eu tô pensando em uma, que é pequena assim, chamada Austrália. Mas ele falou isso da ilha real, né? Mais rica em vida animal. E aí, várias coisas que ele falou foram acontecendo. Depois que a gente foi pra internet, a Malu começou a crescer. Aí que a mãe dela mostrou isso pra gente. Aí Na eu falei, verdade, faz eu já todo tinha sentido. eu já conhecia a história, só Ela que eu não tinha nunca me tinha falado. falado pro Bruno, porque ela falou que a estrela era eu e eu, como eu já disse aqui, até então eu achava que esse cara tá viajando, não é mesmo? E pra quem não entendeu, Boludinha é o apelido que o Bruno me chama. Porque, Nossa. pra quem não entendeu. Mas Mas eu tava continua, por brincando, favor. essa parte é mentira. Mas já tá bom. Não, o apelido em si eu inventei, não, o cara não falou isso. Mas sabe onde é que esse cara tá agora? Ele não tá mais no Brasil. É verdade, essa parte é Eu verdade. até falei pra ela, esse cara tá onde agora? Ele falou, foi pros Estados Unidos, não tá mais aqui. Teve um cara que contratou ele, um tal de Jeff alguma coisa, um empresário muito rico, levou ele pra lá. Mentira beijo, também. beijo. Não, mas ele não tá mais no Brasil, ele foi pros Estados Unidos de fato. Mas continua, Pedro, por favor, né? Mas, então, analisando esse tipo de experiência, eu sou muito ligado em ufologia, cara. Eu estudo ufologia e vida fora do planeta contra as raças há muitos anos. Ufologia é Ufologia é o estudo dos fenômenos que não tem explicação. sobrenaturais. Então, assim, sobrenaturais. Muito disco voador, luzes, Tá. relatos, ET de Varginha, essa loucura, assim. E aí, Bruno gosta também. Cara, é porque num universo infinito, né, eu acho que é muita pretensão nossa achar que nós estamos Somos sozinhos únicos, aqui. é. Eu já li muito sobre Anunnakis. nossa, velho! Saiu daqui, vamos gravar um outro podcast, Você cara. viu que a gente tá Meu Deus. transpirado hoje pra inovar, né? O Bruno tá pensando, o que eu fui fazer? Eu amei. Trouxe os convidados errados. Isso é inovação, Pedrinho. Isso é inovação. Isso é inovação. Eu gosto dessa pauta. Kaique, não é que eu gosto? E aí, eu estudo isso há muito tempo. E o nível que a gente tem que ser, cara, de subdesenvolvido, pra realmente achar que a gente é a última traquinas do pacote. Né? Quando a gente estuda, você começa a falar, velho, Egito, cara, se me deixar começar a falar de Egito, eu não paro mais. As ligações Outro podcast. que tem. Outro podcast, tem que ser no próximo. Isso é pro místico liberal. Esse a gente vai fazer o especial. Teve os spoilers do místico liberal, vai ter o místico liberal depois. Então, eu estudo muito ufologia há muito tempo. Então, o que eu percebo? A gente vindo pra esse planeta pra ter uma experiência aqui, independente da linha religiosa, que a pessoa tem linha de fé e tudo mais, tô falando de ciência. Isso é ciência. A gente tem dentro de nós uma carga... Hoje a personalidade, ela é formada por 4 grandes fatores. Número 1, DNA, que vem dos meus pais. Número 2, carga genética, que vem dos meus ancestrais, 25% cada um. Número 3, o arcaico, que o Freud chamava, que é o meu inconsciente, que é uma grande baú, que tudo que eu tenho eu guardo pro quarto do escuro, lá, o quartinho escuro. E o número 4, o meio ambiente onde eu vivo. Então, pegar 25% cada um. Agora pensa comigo. Malu, você tá com quantos anos, Malu? 31. Hoje, a Malu, com 31 anos, tem uma visão dela como pessoa muito mais profunda do que ela tinha aos 18 ou aos 20. Porque os E primeiros aos 25 também. Aos 25 também? Tava bem perdida nessa época. Os 25 primeiros anos da minha vida é uma vida que eu tô... Cara, eu passei enchendo esses 4 fatores. Enchendo. Vendo como os meus pais veem o mundo, a crença religiosa que eles têm, política. Quantos de nós, a galera que tá assistindo, não torce pro mesmo time de futebol que os pais? Ah, tem um que é diferente, beleza, mas a maioria torce pro mesmo time. Então, gostos, etc. Conforme eu vou crescendo, eu disse que o papo era louco. Conforme eu vou crescendo, eu começo a descobrir que tem coisas que, peraí, cara, mas não acho que não é pra mim isso aqui. Até tentei ser, até tentei seguir, mas meio que não se encaixa. E aí eu começo a descobrir quem eu sou de verdade. Então, esse processo de eu ter clareza de quem eu sou realmente, e não do reflexo que eu ainda sou desses 4 pilares, é fundamental até pro business que eu vou montar. E agora eu quero conectar. O business que eu vou montar, a carreira que eu vou escolher, a linha de trabalho que eu vou ter, se eu não tenho clareza nenhuma sobre isso, velho, sabe aquela frase? Enquanto eu não encontro a pessoa certa, Me divirto com as erradas. me divirto com as erradas. Enquanto eu não encontro a profissão certa, eu me divirto com as erradas. Enquanto eu não encontro a empresa certa, eu me divirto com as erradas. E nessa tentativa de quebrar a cabeça, tentativa e erro, não tem inteligência nisso. Às vezes eu vou passar uma vida inteira pra conseguir descobrir isso. Aí já, igual o Colonel Sanders lá, né, do KFC,
velhinho, quantos velhinhos conseguem aguentar o tranco que ele aguentou naquela idade? Cara, a maioria já não tem mais energia. Então, a loucura que eu queria trazer pro nosso papo é tecnologias que eu chamo, e eu vou investir meu dinheiro do meu bolso isso nos próximos anos, a gente já tá montando um esquema, que eu chamo de tecnologias sutis. Que não é a tecnologia do chip eletrônica da bateria, mas são tecnologias que acontecem. Deixa eu dar um exemplo de tecnologia sutil. No começo do Freud, lá na Áustria, começo da carreira dele, ele era um judeu pobre. E ele sofria muito preconceito dos outros médicos, ele trabalhava num hospital psiquiátrico, e ele queria poder ajudar os pacientes, só que ele, cara, os caras estudavam há mais tempo, vinham de família rica, olhavam pra ele pra baixo, né, de cima pra baixo, top down. Aí o Freud falou, cara, eu descobri uma loucura esses tempos, que eu acho que dá pra ajudar os nossos pacientes. Que a loucura é a seguinte, EC, e algumas das maiores inovações que é o nosso tema hoje, começaram com a frase EC. Na minha opinião, essa é a senha do Wi-Fi pra conectar com o Wi-Fi do Platão aqui em cima. É EC. isso aí. EC, o cérebro não for só um órgão. E se o cérebro for o hardware? Ele não falou isso, né, mas mais ou menos. E se o cérebro for o hardware e roda um software dentro dele? EC, o problema é no software, não é no hardware. Aí os médicos na época acharam um absurdo, porque era a época da lobotomia, era a época Não é o cérebro, é a mente o problema. Aí começou o conceito de mente. A psiquiatria é o estudo da psique, é o aparato psíquico, que não é só o cérebro. O cérebro é o órgão, é o processador, né, cara? É hardware. Então, ele falou isso. E aí eu descobri uma... Aí a galera já olhou pra ele meio... Ih, lá vem esse Freud com esse papo estranho de novo. Que cara chato, né? E ele falou, não, te digo mais, velho. Descobri um negócio chamado hipnose. Aí os caras queriam morrer, queriam se jogar da sacada. Falaram, velho, mas isso é coisa do charlatão. É na cara, isso é cara do charlatão. É a cara do mentiroso. Que mané hipnose, rapaz? E ele falou, cara, a prova tá no pudim. Eu tô usando com 10 pacientes, os 10 tiveram melhoria. Só que aí tinha a manutenção do status quo. Para os outros que criaram uma carreira seguindo uma linha de estudo, é muito doloroso abrir mão disso pra um negócio novo, né? Não digo nem doloroso, às vezes é simplesmente eles não cogitam. É impossível pra essas pessoas. Se eu não me engano, foi lendo o Taleb, ele colocou uma frase de que a ciência evolui de funeral em funeral. Porque tem um cara que ele tem uma certa linha e ele não tá disposto a abrir mão porque ele construiu a carreira nessa linha, aí surge alguém mais novo e fala, essa linha aqui ela tem um equívoco, na minha opinião, certo é isso. Só que E só o cara, cai quando só ele vai morre. cair quando esse cara morrer, porque ele tem muito mais poder que esse cara novo. E a informação naquela época, hoje tá mais descentralizada, era muito centralizada, então quando que isso aqui vai ter vez? Quando o dominante morrer, esse cara poder falar, olha a minha ideia aqui como é melhor. Ele né? desocupa Exato. aquele lugar agora da liberdade pra poder trabalhar. Freud passou por isso, ele foi o jovem revolucionário, começou a trabalhar, desvendou toda a linha hoje psicanalítica, vem de Freud. E aí, como eu sou muito ligado em mitos e lendas e tudo mais, não tem como o cara estudar isso sem cair no Jung. O Jung foi o jovem pupilo do Freud, que esses caras eram BFFs, assim, trocavam, um analisava o sonho do outro, nível de loucura. E aí, pra resumir essa história, o Freud chegou no momento que ele criou um grande posicionamento. Aí pensa, cara, olha, eu, judeu, pobre, que sempre sofri preconceito, hoje tô no topo do mundo. Hoje a galera acredita em mim, hoje eu consegui provar o conceito desse tratamento da mente, não só do órgão cérebro, né? Olha como é sutil, uma tecnologia sutil. Não posso tocar nela. Eles chegaram no momento que era uma divisão de entendimento sobre o inconsciente coletivo, que é um outro parâmetro que, pro místico liberal ia bombar esse assunto. O quanto nós temos entre nós algo que conecta a ideia de todo mundo, e o Marcelo, quando pensa, o Pedro capta sem o Marcelo saber. Por isso que tem pessoas que têm a mesma ideia em lugares diferentes. Quando eles chegaram nesse ponto, velho, o Jung falou, cara, isso é revolucionário, vamos contar pro mundo. E aí, o Freud foi cometido por todos os traumas de preconceito que ele tinha desde pequeno. Ele não conseguiu trabalhar, eles chamam de sublimar isso. Não tinha conseguido ainda passar. E aí ele falou, velho, isso é legal, mas eu não quero mexer nisso. Porque olha o que eu tenho que manter. Olha a estrutura que eu criei. Então não tem como arriscar isso. Eu não tenho como chegar nessa idade da minha vida e cair nas mesmas xingamentos de pilantra, mentiroso e salafrário que eu ouvi lá no começo. E aí o Jung ficou tão decepcionado, velho. Tão decepcionado que ele quebrou os pratos com o Freud e falou, então eu não quero seguir mais. E aí o Jung começou a criar a nova carreira. Depois Freud morreu e Jung veio e trouxe todo um novo entendimento que a gente chama de psicologia analítica. Eu tô fazendo uma pós de psicologia analítica pra poder trazer isso pro mundo de business. Porque eu acredito que a gente tem possibilidade pras tecnologias sutis trazer isso. Então, hoje, a gente é muito acostumado ainda com a tecnologia hardware. Mas eu acredito que o futuro é no software. Mas não é o software do computador. É o software das coisas que estão no meio da gente interagindo e a gente está conectado e não sabe. E as empresas que conseguirem criar produtos e serviços, aonde quando ela apresenta algo... eu tenho trabalhado com um conceito chamado empresas elevadas. É esse tipo de empresa. É a empresa de quinta dimensão. Primeira dimensão é o reino animal, é o reino mineral. Evolutivo, tá? Segunda dimensão é o reino animal. Terceira dimensão... primeiro é mineral, segundo é vegetal, terceiro é animal. Quarto é humano. Quinto, Anunnaki. É mesmo? Quinta dimensão é a galera que conecta
no meu inconsciente coletivo aqui em cima, faz download do plano das ideias do Platão e eu consigo criar produtos. Quando a gente chega nesse nível, eu sei que pelo olhar deles agora eu fui muito longe demais. Eu tô pensando, não, sabe o que veio na minha cabeça? Nessa hora que você falou dessas empresas elevadas, me veio o Tesla, por exemplo. Que era um cara inovador, um inventor, na verdade, né? Que também era inovador, só que ele tava tão à frente do tempo dele que certas coisas não emplacaram. Vieram a emplacar anos depois, né? Ele falava já sobre um negócio que seria o Wi-Fi no futuro. Então, o cara, ele tava tão à frente que ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria. Então, quando você falou isso em empresa de quinta dimensão, eu pensei, se eu for investir nesse negócio, é com bem pouquinho. Porque se der errado, eu perco pouco, se der certo, talvez eu ganhe bastante. Mas a nossa ideia é, Bruno, te ajudar a ganhar tanto que o teu pouquinho é muita grana pra essa galera. Tá tudo certo. Né? Se teu pouquinho, se for 2, vou colocar 5 bilhões aqui. Porque é pouquinho pro Bruno. Então, Rapaz, esses... Eu tô revelando valores aqui que não era pra revelar, né? Não era pra setor revelar. de compliance vai ter que dar uma revisada nessa gravação. hoje hein? não, sequestrador. Então, hoje, pro planeta poder evoluir, e aí poder encerrar meu comentário, pro planeta poder evoluir, a gente precisa desesperadamente de líderes de quinta dimensão. Líderes com visão, líderes que conectam, líderes que fazem um download do helicóptero do Leonardo da Vinci, da máquina. Cara, o Tesla, vocês devem saber a história, ele criou um jeito de transmitir energia pela Terra. Então, a 40 quilômetros de distância, imagina, daqui a São Paulo, 40 quilômetros de distância, ele conseguia acender lâmpadas de lá, enviando energia pela Terra. Cara, hoje a gente não tem essa tecnologia. Por motivos óbvios, por proteção de mercado, uma série de coisas, né? Então, olha o quanto ele trouxe. Sinceramente, eu hoje, Pedro Superti, né? Sou muito feliz no que eu tô, muito bem sucedido. O que eu quero pra minha vida nos próximos anos? Eu não quero ser o próximo unicórnio, porque eu vou ser sem querer. Se eu focar no 5D, se eu focar no produto que o planeta precisa. Porque aí eu trago pra cá e eu avanço o planeta 50 anos em 5. Se eu focar no que dá dinheiro hoje, eu ainda tô focando no petróleo. Ainda tô focando nas empresas baseadas no petróleo, simbolicamente falando. Isso é o que dá dinheiro hoje. Se a gente montar uma dupla de música e a gente quiser ganhar dinheiro, o que a gente vai ter que cantar? O pessoal quer hoje, né? Sertanejo, funk, imagina funk. Vai ser ótimo. Gostei dessa ideia, hein? Quem sabe? Quem sabe? Sofrência, mistura os dois, né, cara? Inovação, né? Inovação. Tá aí. Que é o que dá grana hoje. Então, galera que tá ouvindo a gente esse episódio, tá sendo incrível ter esse bate-papo. Bruno, Malu, obrigado pelo espaço pra gente poder conversar sobre isso. Não tenha medo de ser o líder 5D. Não tenha medo de ser o visionário que agora a ideia é inviável. Não tenha medo de poder pensar numa coisa que vai avançar o mundo muitos anos pra frente. Porque a tendência é ter Brunos que vão querer investir num negócio desse, numa proporção que no passado não ia existir. Hoje o Tesla teria muito mais chance de ter sucesso. Porque tem bem mais malucos pra poder investir nele do que na época dele. Ah, Até com porque certeza. o mundo tá muito mais rico hoje, né? Porque, por exemplo, pra você poder pensar nessa tecnologia que ainda vai surgir, você não pode precisar de dinheiro hoje. Então você precisa de pessoas que têm muito dinheiro hoje e estejam dispostas a abraçar essa ideia. E geralmente, para abraçar um tipo de ideia assim, que muitas vezes você fala, o cara não consegue nem vislumbrar que pode ser possível, esse cara tem que ter muito dinheiro, porque ele vai querer investir, não tudo que ele tem na sua ideia, mas somente uma parte menor. Aí se der certo ele ganha muito, se não der certo ele perde, mas nada que afete ele. Isso lá atrás era muito mais complicado, porque o mundo era muito mais pobre do que é hoje. Então hoje... Menos pessoas tinham dinheiro pra investir. Exato. Hoje com o avanço, né, do capitalismo, tudo, a gente tá resolvendo uma série de problemas que no passado eram muito maiores, a gente tem mais recurso, e com esse recurso, com essas pessoas de visão, né, e com liberdade, a gente vai ter muito mais inovação, com certeza. Então, pessoal,